Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Qual é a frase de sempre todos os dias? O dia de hoje é o dia que importa. O dia de amanhã não te pertence. Vou te avisar mais uma vez, o dia de amanhã não te pertence. Ah, mas eu vou viver anos. Vai viver anos. Não anos. Eu quero que você viva eternamente. Eu quero que você tenha a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que eu quero. Razão pela qual eu venho todas as manhãs para realmente pararmos, para refletirmos um pouco mais na palavra do Senhor, nos seus ensinos. Para que realmente a gente entregue o nosso coração. Para que realmente a gente se alegre com os seus caminhos. Provérbios 23, 26. Entrega, filho meu, o teu coração e que os teus olhos se alegrem com os meus caminhos. Essa é a palavra que tem que ser uma verdade em nossas vidas. Hoje eu queria compartilhar algo que é o oposto à palavra vida. E o que é a oposição à vida do que a morte? A morte ela é o oposto da vida. E a morte é uma certeza para todos aqueles que vivem. Por que a morte é uma certeza para todos nós que vivemos? Vamos parar para pensar um pouquinho. Qual foi a primeira vez que Deus citou o conceito de morte? E qual seria o conceito de morte realmente? Quando a gente olha a palavra do Senhor, a gente vai lá no livro de Gênesis, deixa eu ajeitar aqui. Quando a gente vai no livro de Gênesis, Deus ele começa a dar algumas orientações a Adão e Eva. E ele fala o seguinte, se você for em Gênesis 2, 17, 16, Gênesis 2, 16, ele fala o seguinte, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, ou seja, daquele imenso jardim, de todas as árvores, nós poderíamos comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas espera aí. Vamos parar para pensar um pouquinho? O que aconteceu com Adão e Eva depois que eles comeram dessa árvore? Comeram desse fruto. O que foi naquele momento para eles o conceito da morte? O conceito da morte começou como? O primeiro fator foi a rejeição que eles tiveram de estar na presença do Senhor. Tá? Porque, veja que quando eles comeram desse fruto, e você vai ver no capítulo 2, no versículo 8, a partir do versículo 8, você vê o comportamento que eles tiveram quando eles comeram do fruto. A palavra diz o seguinte, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, ao final do dia, esconderam-se da presença do Senhor. A primeira questão que eu falo que o conceito da morte começa a partir do momento em que a gente se esconde da presença do Senhor. Ou seja, eles não se sentiam mais seguros de estar na presença do Senhor. Eles não se sentiam mais, eles sentiam a vergonha da presença do Senhor. O pecado, a revelação do pecado na vida deles afastou já primeiramente eles da presença do Senhor. Eles da presença do Senhor. E naquele momento a gente começa a concluir o quê? A morte ela começa pelo afastamento nosso do Senhor. A morte começa pelo afastamento nosso do Senhor. Quando Deus os afastou do jardim do Éden, foi porque eles não teriam como viver na presença do Senhor. E eles mesmos não sentiam mais a mesma tranquilidade, a mesma paz diante do Senhor. Sabe, muitas vezes nós falamos que a morte faz parte da vida. Mas na verdade é o mesmo que dizer que a escuridão faz parte da luz. É possível existir escuridão na luz? Se existe a presença de luz, logo não existe a escuridão. Se existe a presença de vida, logo não existe a morte. A morte ela só veio a existir com a ausência da vida
Assim como a escuridão só se apresenta na ausência da luz. Quando nós nos afastamos da presença do Senhor, nós afastamos da ausência da luz e passamos a viver nas trevas do conhecimento, do entendimento. Quando nós afastamos de Deus, nós passamos a nos degradar, porque a gente passa a não ter mais a presença da vida. E quando não se tem a presença da vida, começa então um processo de degradação que resulta na morte. É difícil a gente falar da morte, é difícil a gente compreender a morte. É difícil compreender que isso começou há muito tempo atrás. E que não é só por causa do pecado de Adão e Eva. A palavra em Romanos fala que a graça ela vem em abundância porque não mais do pecado de um, mas de muitos. É difícil falar da morte, é difícil aceitar a morte. É difícil aceitar que nessa vida a qual nós conhecemos é uma vida que tem como resultado a morte. Quando nós nascemos, temos a certeza de que vamos morrer. Isso acontece por causa do pecado. Isso acontece porque nós estamos afastados da presença do Senhor. E aí vem o seu maior amor por nós. Sabe, o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo, ele se fez carne. Ele veio e viveu como eu e você vivemos. Mas ele não pecou. Ele foi tentado de diversas formas e não pecou. Eu te pergunto, se o salário do pecado é a morte, por que Jesus Cristo morreu? Por que ele recebeu um salário que não era dele? Sabe, existe um livro que eu estou lendo, ele fala um pouco sobre a direção de uma mãe para um filho. Existia um garoto que ele adorava pular a cerca para comer maçãs do pomar do vizinho. E um dia a mãe dele, sabendo que ele fazia isso, chamou a atenção e disse: "Tá vendo essa vara verde aqui? Se você pular aquele muro para ir pegar as maçãs do vizinho, você vai levar 5 varadas." E o menino, todo com medo, por algum momento ele se afastou, não fez isso. Mas quando a tentação bateu, quando ele viu aquelas maçãs vermelhinhas prontas para serem degustadas, não pensou 2 vezes. Pulou o muro e foi degustar as maçãs. Quando ele retornou, quem ele encontrou? A mãe com a vara. E naquele momento ele só tinha uma coisa a fazer. Ele dobrou o joelho, chorou e pediu: "Mãe, por favor, não faça isso. Perdoa pelo que eu fiz, perdoa pelo que eu fiz." E a mãe falou: "Olha, eu tenho que cumprir com o que eu falei. Eu tenho que ser justa. Eu falei que se você pulasse, você realmente levaria a algumas varadas." E aquele choro dele contagiou a mãe ao seguinte ponto, dizendo o seguinte: "Ok, filho, eu não vou dar uma varada em você, mas eu tenho que ser justa. Se não for em você, vai ter que ser em mim." Ela entregou a vara ao menino e disse: "Então bata você em mim agora." O menino ele ficou constrangido, ele não quis fazer aquilo. Pensa bem, você faria isso com sua mãe ou com seu pai? Você ia bater na sua mãe ou seu pai? Sei que há quem faça isso, mas você faria isso? Não. Você compreende que foi isso que aconteceu com Jesus? Ele não tinha culpa nenhuma. A culpa era minha e a sua. Mas na mão dos homens, através da mão dos homens, através de mãos de pessoas ímpias, eu e você, ele sofreu todo o dano na carne. Ele sofreu, ele foi agredido, violentado por algo que ele não fez. Sabe, aquela cruz que ele carregou, com certeza não era para ele. Talvez, vamos seguir um raciocínio, a princípio era para Barrabás. Mas ele carregou uma cruz que não era para ele. Não era para ele. E ele fez isso tudo, sem sequer falar nada. Ele sofreu quieto, como um cordeiro. Ele morreu naquela cruz
Mas o salário da morte, do pecado, é a morte. Ele não era pecador. Razão pela qual ele ressuscitou. Porque ele tinha direito à vida. E uma vez que ele tem direito à vida, uma vez que ele veio e na carne ele sentiu tudo o que nós sentimos, mas sem pecar, ele teve o direito de reinar e determinar quem ele quer como suas ovelhas. Ele tem hoje o direito de escolher. E ele escolheu por mim e por você. Só depende de você e de mim. Só depende de nós realmente querermos e desejarmos estar na sua presença. Só depende de nós realmente querermos e desejarmos entregar nosso coração e seguir com alegria os seus caminhos. Quando nós pecamos, nós nos tornamos, como diz em Isaías 40, no versículo 7. Ele fala o seguinte, que nós nos tornamos como ervas secas. Se tornamos como ervas, e a nossa glória como flor da erva. O pecado nos faz secar e sumir, porque o salário do pecado é a morte, e a nossa glória morre com a nossa morte. Sabe, nós precisamos começar a olhar um pouco mais para Jesus e compreender a necessidade de entregarmos a vida a Ele. Entender que a morte só faz parte desse mundo por causa do meu e do seu pecado. E que a morte não faz parte da vida. Ela é resultado da ausência da vida, da ausência de Deus. E o plano de Deus é que a gente esteja na sua presença e que viva eternamente, mas depende de você e de mim a escolha do que nós queremos. Muitas vezes nós resumimos Jesus Cristo apenas a esta vida. E isso está escrito em 1 Coríntios, tá? No capítulo 15, no versículo 19. A palavra diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Repito, e isso está escrito na Bíblia, não é a minha palavra. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Pensa nisso. Jesus Cristo, a nossa esperança não é naquilo que nós vamos receber nessa vida, mas é naquilo que receberemos quando Ele retornar, quando Ele tomar o seu reino. E Jesus Cristo vai voltar. Nesse dia, aqueles que estão descansando em Cristo Jesus ressuscitarão. E aqueles que estiverem ainda vivos, mas em Cristo Jesus, serão transformados e levados todos com eles. Todos com Ele para o seu reino, para reinar com Ele. A sua esperança não pode ser baseada aqui. A sua esperança não pode ser focada aqui, nas situações que você viveu. Ela precisa ser pensada exatamente no resultado principal, que é o retorno de Jesus Cristo. É aí que nossa mente precisa estar focada. Eu tenho que focar a minha mente naquilo que vamos receber quando Jesus voltar. É isso que importa. Pensa nisso. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que você tenha um dia maravilhoso. E lembre-se sempre, entrega o teu coração, meu filho, e que os teus olhos se alegrem com a palavra do Senhor. Pensa nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.